Salmos de número 15, versículo de número 3. Esse é o versículo de hoje. Nesse versículo aí, nós temos a declaração do Senhor Jesus, a palavra de Deus. Para quem não se lembra e não se recorda, esse fala do verdadeiro homem, da verdadeira mulher de Deus. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é aquele que anda com sinceridade, é sincero no que fala, no que faz, pratica a justiça, fala a verdade do íntimo do seu coração. Nós estudamos isso aqui domingo passado, e falar a verdade é sempre falar a palavra de Deus. E o versículo 3 diz assim: aquele que não difama com a sua língua. Diga graças a Deus. Olha para cá. O que nós fazemos com a nossa língua, diz uma vez um pregador, que talvez fosse bom que a gente, quando tivesse batizado, a gente colocasse a língua para fora, para limpar também a língua e tirar da nossa língua aquilo que não presta. É claro, irmão, que não é o órgão língua que nos atrapalha, mas sim aquilo que nós temos na nossa essência. Se você pegar aqui do domingo passado, que nós falamos do íntimo do coração, você vai ver que o problema das palavras que saem da língua, elas têm uma origem e que vem do íntimo do coração da pessoa. Então, se nós temos a palavra de Deus no nosso coração, e essa palavra diz para nós não difamar alguém, e nós difamamos, será que a palavra de Deus está no nosso coração? Será que ela está? Certamente não. Jesus disse que o coração fala, a boca fala, a língua vai falar do que o coração está cheio. Então, se isso está saindo do nosso, a difamação está saindo do nosso coração, ou seja, o que é difamar? Difamar é você causar intriga, difamar é você fazer fofoca, calúnia, infamar alguém, ou seja, ofender a reputação de uma pessoa, queimar a honra de alguém. Se os outros, eu até vejo, por exemplo, olha, nessa época de política, então, como a gente vê até os cristãos, irmãos, tem pastor que eu fico com vergonha para ele, porque parece que ele não tem vergonha. Eu fico com vergonha do pastor que faz esse tipo de coisa, que ofende na época aí de impeachment. Quer dizer, a gente não sabe de nada do que se passa ali, a gente ouve falar, a gente não tem prova, e a gente pega isso e transmite isso para os outros. E tem até alguns, por exemplo, tem pessoas que mandam coisas para mim, mandam vídeos para mim, divulgue isso. Eu não divulgo, eu não vou passar isso à frente, porque eu não sei. As pessoas que eu convivo, eu as conheço, mas as pessoas que eu não convivo, eu ouço falar delas. E eu posso ouvir falar bem ou mal. E aquilo pode ser uma calúnia, aquilo pode ser uma ofensa, aquilo pode ser algo que eu não tenho prova daquilo dali. E não cabe a minha pessoa propagar, nem muito menos ajudar, muito menos levantar, muito menos iniciar, muito menos fazer algo que pode ser uma grande difamação da vida da pessoa. Eu já vi casos, por exemplo, olha, esses dias atrás mesmo eu estava assistindo no jornal e passou de um senhor nos Estados Unidos que ficou preso durante 18 anos. Qual era a acusação contra ele? Estupro. Foi um assassinato que houve e ele foi culpado.
E não era ele o cara culpado, ele ficou na cadeia 18 anos. Agora você já pensou alguém pegar, levantar e falar: está vendo esse vagabundo? Olha o que esse camarada fez, olha o que essa pessoa criou para a vida dela. Ela pode perder a salvação por causa... Vocês estão entendendo o teor do problema? Em outras palavras, não tem como, irmão, você entrar numa confusão e você não se sujar nela. Não tem como, numa briga de gato, algum vai sair arranhado, ou todos, né? Mas não tem como. Então o que Deus mostra para nós? Olha, você quer ser um cidadão do céu? Alguém trouxe uma conversa fiada, uma fofoca, uma calúnia, alguma coisa contra você? Morre em você, de você não propague isso. Você pode até por educação escutar quem estiver falando, mas propagar, divulgar, passar isso à frente, nós não devemos fazer. Eu me lembro, por exemplo, que às vezes a gente até é tentado, a nossa carne, às vezes nós queremos. Não, porque nós temos que fazer isso, nós temos que falar mesmo. Nós temos que falar sim, irmão. O quê? A verdade. Você viu? Ah, eu vi, você tem a prova? Eu tenho. Então, tudo bem, você tem a prova. Agora, se nós não temos a prova, não propague, não passe para frente. Não, pastor, mas a pessoa que me falou, e se a pessoa que te falou for um difamador? Se a pessoa que te falou, eu vejo, por exemplo, de vez em quando aí em jornais, eu vejo, às vezes, o pessoal faz uma matéria quando é para difamar alguém. Eles fazem uma matéria de 10 minutos, 6, 7 minutos, falando daquela pessoa. Quando a pessoa é inocentada, ele só diz assim: olha, o fulano de tal foi inocentado pelo não sei o quê, e acabou. Não tem nada. Não vai lá fazer uma matéria para desconstruir a desgraça que eles causaram na vida daquela pessoa. Isso aí eles não fazem. E isso é tão terrível que Deus proíbe isso do seu povo, de nós, seus filhos, nós que queremos entrar no céu. Deus proíbe isso da gente praticar, e sendo isso uma das causas da nossa vida ficar de fora do reino de Deus. Enquanto aqui estamos na terra, a gente nem entra nele, e de nós não entrarmos nos céus por causa disso. De nós perdermos a nossa salvação por causa de termos entrado numa conversa fiada, de termos comprado uma ideia que sabe-se lá saiu de onde, ou talvez até da gente mesmo. Às vezes tem pessoas que elas mesmas criam. Não, mas eu não gosto do fulano. Às vezes, quantos empregados eles começam a inventar coisas para poder tirar o gerente que está sobre eles, que eles não gostam. Na igreja, pessoas começam a criar intriga para tirar o pastor. Calúnia, difamação. Você pode ver, por exemplo, olha, que todo pastor, ele tem um sobrenome. Qual é o sobrenome de todo pastor? Ladrão. Por quê? Porque alguém um dia, e todo pastor é ladrão, irmão? A mesma coisa é político. Político antigamente não, mas político hoje, todo político é corrupto. Não é assim? Não é o que dizem? E todos são corruptos? Não. Tem gente séria. Mas a coisa ganhou uma proporção que todo mundo batiza logo todos. Se é pastor, é ladrão. Se é político, é corrupto. Se é advogado, é desonesto. Mais um para enganar os outros. E vai por aí afora. Porque alguém um dia daquela classe fez uma besteira, agora todo mundo que entrar naquela classe já entra batizado. E todo mundo já entra, já sendo difamado. Já sendo, muitas vezes, o nome já sujo. Só simplesmente porque entrou. Não fez nada. Só entrou daquela classe, né? Ah, o fulano agora é pastor. É mais um ladrão. O fulano agora é político. Mais um corrupto. Aproveitar do povo, tirar do que é do povo. Não é assim que as pessoas fazem? Sim ou não? É ou não é? Pois é.
Agora, as pessoas podem fazer isso? Pode. Deus disse assim, ó, isso é normal para o cidadão do reino das trevas. Isso é normal para a mulher, filha do diabo. Para o filho do diabo, isso é normal. Pode falar, pode fazer, pode difamar? Pode. Pode levantar calúnia? Pode. Quem? Os filhos do diabo. Os meus filhos, não. Por quê? Porque se nós levantarmos calúnia, primeira coisa, Deus não vai confiar nada a nós. Sabe o que é nada? Nada é nada. Mateus capítulo 1, deixa eu te mostrar aí. Mateus capítulo 1, versículo 19, se não me falha a memória, seja isso mesmo, versículo 19. Deus escolheu um homem chamado José, foi o pai adotivo de Jesus. José era um homem justo. Deus não ia escolher por acaso, irmão. Agora, olha por que Deus escolheu José aí, olha. Está aí. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Você sabe o que o José ia fazer? Ele ia fugir, carregar a culpa de ter engravidado Maria, ir embora e nunca mais ele poderia voltar na sua terra. Por quê? Porque se ele voltasse, ele seria morto. Olha como é que era a índole desse cidadão. Bom, imagine você. Você tem uma namorada, você fica noivo dela, e de repente essa sua namorada aparece grávida sem você ter tido uma relação com ela. Como é que pega? Gravidez, filho pega pela... Me faz lembrar umas histórias. Eu estava numa visita na casa de um amigo meu, e ele contando umas histórias de essas coisas que acontecem em hospitais, né? Falando a menina passou mal e a mãe levou a garota para o hospital, do interior, né? Do meio daí do mato aí. Levou a menina para o hospital, chegou lá, a médica pegou, foi fazer ultrassom, tal, vendo, falou, sua filha não está doente não, o negócio da sua filha é isso aqui, ó. O que é isso, doutora? Ela está grávida. Falou, minha filha, eu te disse para você não vestir a bermuda do seu tio, você vestiu? Ela vestiu, mamãe. Né, irmão? Então, tem gente que acredita no que diz, né, irmão? Então, Maria chega lá e diz, José, eu estou grávida. Como, Maria? De quem? José, no 6º mês apareceu o anjo Gabriel, que é o anjo que assiste à direita de Deus. E ele me disse que eu fui escolhida para ser a mãe do Salvador, José. É, Maria? Sei. Agora, Maria, eu não posso nem passar a mão na minha cabeça. Antes de casar, já estou com chifre. Né? Ele poderia falar assim, sair, gente, Maria está grávida e não sou eu o pai. Ele poderia falar com o pai dele, com o irmão dele, com a mãe dele. Ele poderia falar com os amigos dele. Ele poderia falar com o pai de Maria. Poderia ir lá falar com a mãe dela. Ele poderia ter causado uma arruaça, colocado o nome daquela mulher na lama. Não. O que José faz? Ele disse, eu vou levantar essa madrugada, vou pegar as minhas roupas, vou sair daqui, vou me embora para o Egito. Porque você vê que depois que Jesus nasceu, por exemplo, José foi para o Egito. Então, ele tinha intenções. O rumo é lá. O povo de Deus, não sei porquê, sempre quis ir para o Egito. Mas eu vou para lá. Vou deixar isso aqui, para lá eu vivo o resto da minha vida, morro para lá, Maria fica na vida dela. Se foi o Espírito Santo mesmo, como ela está dizendo, que seja. Se não foi o Espírito Santo e foi uma outra pessoa com quem ela se deitou, é problema dela e Deus, não é problema meu.
ele ia embora carregando uma culpa para não difamar a sua mulher. Deus acertou ou não acertou na escolha que ele fez? Esse camarada era ou não era de Deus? Porque qual é a pessoa, irmão, que alguém trai, que alguém a engana, que aqui parecia que ele estava sendo enganado, né? Parecia que era uma história que Maria estava contando para ele. Para José acreditar em Maria, foi preciso que Deus, através de um anjo, aparecesse para ele em sonho e dissesse para ele não temer receber Maria. Se Deus não falasse com ele, ele ia embora, mas não ia difamar a sua noiva. Você vê, por exemplo, né, como é diferente de algumas noivas, alguns noivos, quando terminam o noivado, como é que eles fazem um com o outro, né? Solta até mesmo fotos íntimas. Como a gente vê isso, irmão? E sabe o que é isso aí? No meio de gente que se diz crente. Esses dias atrás, por exemplo, né, teve um camarada aí, até uma cantora, né, soltou uns áudios aí da menina, que a menina fumou uns baseados, um negócio, e solta. Mas, pastor, tem que falar a verdade. Irmão, deixa que o diabo faça. É ele que difama os outros. O camarada tinha N meios de não fazer aquilo dali. Se é que ele queria ajudar. E no áudio, eu quero ajudar você, eu quero ajudar. Quer ajudar o quê? O que ele fez com a moça? É só você pegar a Bíblia e ler que você vai entender o que isso se chama. Ah, pastor, então tem que esconder as coisas? Não precisamos esconder para que as coisas, até o próprio Deus diz, não há nada escondido que não venha a ser revelado. Mas a gente pegar, mesmo que sejam situações como essas, e difamar, não, mas pastor, o que eu estou falando, eu tenho razão no que eu estou falando, deixa que o diabo se encarrega disso, irmão. Você não. Você é de Deus, a sua boca é de Deus, de uma mesma fonte não pode proceder água doce e água salgada. Deixa que alguém, o que José fez? Deixa que alguém vai se encarregar disso. Não serei eu a divulgar, não serei eu a colocar o nome dela na lama, a reputação dela. Afinal de contas, José nem sequer ele tinha certeza do que havia acontecido. Mas teve equilíbrio para não fazer besteira. Por quê? Como um bom judeu que ele era, conhecedor de Deus, um homem de fé, porque todo justo é a pessoa que vive a fé, essa pessoa tem que conhecer a Deus. E se a pessoa conhece a Deus, ela não pode ser um difamador. Porque a qualificação para estar no reino de Deus e a qualificação para entrar no céu é não difamar. Salmo 101. Já estou terminando. Por que eu não posso difamar? É claro, está bem claro aí. Salmo 101. Abra aí na tua Bíblia, versículo 5. Salmo 101, versículo 5. Posso ler? Posso? Aquele que difama, a quem? A seu próximo às escondidas. Como é que a pessoa tem que fazer, irmão? O que Deus diz que ele vai fazer? Você tem algo para falar de alguém? Preste atenção, ó. Tem tempos atrás, saiu um pastor daqui, e esse pastor saiu, e um irmão daqui da igreja encontrou ele na rua. Ah, o que foi que aconteceu lá, pastor? E tal, o camarada contou ele o que ele quis contar. O irmão veio comigo, mas ele não veio me perguntar, não. Igual ele perguntou o cara, por que você saiu, tal? Ele não veio me fazer a pergunta, não. Ele veio comigo, por isso que a igreja está não sei o quê, por isso não sei o do que lá mais, e por isso porque o senhor está acabando, o senhor faz isso, o senhor faz aquilo. Eu deixei ele falar. Quando ele terminou, eu disse assim, irmão, o senhor está se referindo ao quê? O pastor fulano, que o senhor acabou com ele, que o senhor tirou ele, o senhor fez isso, o senhor mandou ele embora.
Eu falei assim, o senhor quer falar sobre o pastor fulano? Sim, por favor. O senhor encontrou ele? Encontrei. Da próxima vez que o senhor encontrar, o senhor chama ele, por favor, e vem o senhor e ele para a gente conversar, nós três. Aí eu vou conversar o que houve entre eu e ele. Porque se ele colocou o senhor na conversa, entre eu e ele, e o senhor não estava, agora ele colocou o senhor, então o senhor tem que me colocar na conversa, nós três, para a gente falarmos juntos. Tanto que quando alguém... Não vem me contar nada não, irmão. Se você vier me contar alguma coisa, você pode ficar preparado para uma coisa. Eu vou te ouvir. Mas eu vou dizer assim, vai lá e chama o Valdenir. Foi ele? Você está me falando dele? Você vem para falar dele? Sim. Ok. Por favor, já te ouvi? Chama ele lá, por favor. Agora fala aqui na frente dele. Por quê? Porque é assim que você acaba com fofoca, é assim que você acaba com difamação, é assim que você não destrói a reputação das pessoas. Você sabe por que Deus detesta isso? Você sabe por que Deus odeia essa questão de murmuração, de falação, de fofoca, de reputação dos outros? Você sabe por quê? Porque mesmo que a pessoa não seja o que estão falando, os outros maluquinhos vão acreditar. Quer ver só? Neemias capítulo 6. Esse é o último, eu já vou parar. Digam graças a Deus. Neemias capítulo de número 6. Posso ler? Para isso os subornaram. Neemias está falando aí de um camarada que foi contratado e foi pago para ele um preço, para ele fazer isso aí com Neemias. Ó. Preste atenção para você ver. Às vezes tem gente que ganha as coisas para difamar os outros. Eu não vou entrar aqui em mérito disso, e nem de acusação contra isso, para mim não tornar um difamador. Mas você tem que ter muito cuidado. Então Neemias diz assim, para isso subornaram, para me atemorizar, para colocar medo nele. E para que eu assim fizesse e pecasse. Era para ele agir daquela forma, como os inimigos estavam induzindo a ele, e assim ele ia pecar. E se ele pecou, ele ia ter um problema com Deus. Aí ele não ia conseguir concluir a reparação do muro. Neemias foi o cara que fechou as portas para o inimigo e cercou o povo de Deus e tirou o povo de Deus da maior vergonha que eles passaram na história. Porque depois que o povo de Israel foi levado para a Babilônia, Israel voltou, mas mesmo assim havia miséria, pobreza e destruição. Os muros estavam quebrados, né? As portas abertas, os inimigos entravam e saíam e mandavam Israel da mesma forma. Tanto é que mesmo o povo tentando reconstruir o templo, que quem reconstruiu o templo foi Esdras, e quem reconstruiu os muros foi Neemias. Mesmo o povo tentando reconstruir, apesar deles terem voltado no ano 70, eles levaram mais 50 anos para reconstruir o templo. Por causa disso aí. Deixa lá o versículo lá, Betânia, por favor. Deixa eu terminar de ler. Aí ele diz, para que tivessem alguma causa, a fim de quê, irmão? O que eles queriam fazer com ele? Me infamarem, levantar uma calúnia contra mim. Me ofender, manchar a minha honra, e assim me vituperarem. Você sabe o que é vituperar? É você colocar em descrédito. Quando uma pessoa levanta uma calúnia contra você, ela vai espalhar aquela calúnia, ela vai fazer as pessoas desacreditarem em você. Sempre é assim, irmão. Eu oriento da seguinte forma. Você veio trazer alguma coisa do missionário para mim? Ah, pastor, que eu vi no jornal, não sei o quê. Nós podemos fazer uma reunião? Podemos. Vamos chamar o missionário e vamos perguntar na frente dele. Vamos escutar da boca dele. Por quê? Porque é assim que nós devemos agir. Nós não devemos... Você pode ouvir? Posso. Você não pode é propagar.
Porque difamar está saindo de você. Então você está propagando o que você ouviu. E se isso sair de você, o que Deus faz com o difamador, que o Salmo 101, versículo 5 diz? Ele destrói. Quem é que destrói? Não é o diabo, não, é Deus mesmo. Por quê? Porque o difamador, ele causa um estrago. O difamador, ele vai colocar as pessoas de Deus em descrédito diante das outras. Quantas pessoas, às vezes, por causa de fofoca, por causa de calúnia, por causa de difamação, essas pessoas foram mandadas embora de emprego. Eu conheço pastores, irmão, na nossa igreja, por exemplo, eu tinha um camarada, ele me mandava e-mail todos os dias. Ele me mandava mensagem todos os dias. Por fim, eu não dei importância, ele passou a mandar para o pastor Jaime em São Paulo. E o pastor Jaime me reencaminhava as informações e me passava. Por último, o pastor Jaime disse assim: pastor, tira o pastor de lá para livrar o pastor dele. Eu falei: não, mas nunca. Por que eu não fiz isso? Porque quando esse irmão veio falar, se você, como eu disse, se você vier me falar, eu vou te ouvir. Mas quando ele veio me falar, eu disse assim para ele: reúna os irmãos que você diz que fizeram isso. Reúna-se com eles. Marque, eu vou aí para nós conversar. Não, os irmãos não querem fazer isso. Eu vou aí para falar contigo. Ah, mas não precisa, eu já estou falando para o senhor. O senhor tem que agir. Negativo. Eu vou aí, vou eu, e junto com o senhor, com a mulher do pastor, que era a filha do pastor, com quem mais o senhor está colocando na confusão, nós vamos aí resolver o problema. Ah, não, mas isso aí não quero. Então, não toca nesse assunto comigo. Por quê? Porque isso é fofoca. Isso é calúnia. Isso é difamação. Ele queria prejudicar o pastor de qualquer forma, de qualquer maneira. Assim tem aquelas pessoas, irmão, que é no seu trabalho, seus vizinhos, na igreja. Quando as pessoas querem, eu vejo pastores que às vezes, no nosso ministério, nós não temos isso, mas nós temos, por exemplo, pastores que eu já conversei, já recebi, já aconselhei, já orientei, pastores que não são do nosso ministério, mas pastores que perdem a igreja, porque foram difamados. Você imagina, por exemplo, você perder um casamento, você perder uma amizade, você perder um emprego, porque alguém te prejudicou, como é que fica o seu coração? Como é que fica a sua vida? Como é que você fica diante dos olhos daqueles que te acusam? Isso é terrível, isso é grave. Por isso Deus não permite que alguém que se diz filho de Deus, que alguém que se diz cidadão do reino dos céus, cometa esse tipo de atrocidade. Isso é maldade. Deus não pode tolerar isso, Deus não pode suportar isso. Deus não aceita isso na nossa vida, se nós assim fazemos. Por isso, meu irmão, olha, não dê espaço na sua vida para difamação. Não deixe a sua língua. O melhor meio de você não difamar, quando alguém falar alguma coisa, chama o fulano. Vamos falar nós 3, vamos falar nós 5, vamos falar nós 10. Vamos falar todos nós. É a igreja toda? Então vamos embora. Pega o pastor, põe aqui, vamos conversar. E vamos passar, você tem que fazer. E a melhor coisa, colocar o Espírito Santo no meio também. Porque se você colocar só a fofoca, o Espírito Santo é o que manifesta a verdade. É o que manifesta a justiça divina. Você pode ver, por exemplo, quer ver? Olha. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui tem muitos amigos? Amigo mesmo, pastor, eu tenho amigo. Vai na minha casa, eu vou na casa deles. Quem aqui tem? Levante sua mão. Jesus amado, tenha misericórdia, Senhor. Não, eu vou perguntar de novo, irmão. Eu vou perguntar outra vez. Eu fiquei com dó de vocês agora. Levanta sua mão, quem aqui tem muitos amigos.
Mas acabou a amizade. Por que a amizade acabou? Na maioria, é por causa disso. Olha o que diz Provérbios, no capítulo de número 16, versículo 28. Olha por que Deus odeia a difamação. Olha por que Deus odeia intriga. Olha por que Deus odeia calúnia. Olha por que o cidadão do reino dos céus não pode manchar a reputação de outro. Olha por que a gente não pode fofocar. Por quê? Porque dos amigos a gente tem informações, amém, irmãos? Porque aquela pessoa que você abre a porta da sua casa, que você põe dentro do seu carro, que você vai para o restaurante com ela, aquela pessoa muitas vezes não é seu amigo. Você é amigo dela, mas ela não é seu amigo. E o que ela vai fazer? Ela vai fazer fofoca de você. E quando você descobre as fofocas, o que você faz? Você fecha a porta para ela. Por quê? Provérbios 16, versículo 28, está escrito aí, olha. Olha o que acontece. Posso ler? O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Pode ser, presta atenção, ou por aquela pessoa ser difamador, ou pode ser que um difamador chegou e entrou na amizade de vocês, porque tem gente que não tem amigo, irmão. E quando ele não tem amigo, ele não quer que você também tenha. Aí ele vem falar mal do seu amigo para você. Lembra do que eu te falei? Fulano, quando fulano vier, volta aqui, vamos tirar essa história limpa. Vamos conversar nós três, vamos ver o porquê disso. Por quê? Porque Deus diz que o difamador separa os maiores amigos. Às vezes você deixou e você deixa de ter amizade, porque você fica ouvindo difamador. Você fica ouvindo fofoqueiro. A pessoa nem é aquilo que o outro está falando, mas você está comprando a ideia do difamador. E você diz, sabendo disso, nem na minha porta entra. Sabendo disso, nem meu telefone eu vou dar. E você deixa de ter amigos. Porque deixa eu te falar uma coisa, quem é que vai estar no seu funeral o dia que você for embora daqui? Quem é que vai no hospital quando você tiver que ficar internado? Quem é que te socorre nas suas necessidades e que se preocupa com você? São os amigos que você tem. E há amigos que são mais chegados do que irmãos. Amigos que são mais chegados do que irmãos. São esses amigos que na hora que nós precisamos de alguma coisa, são os que nos socorrem. E muitos deles, sabe o que eles fazem? Quando você vai pagar, mas nem pensar, não quero não, fulano, está doido? A nossa amizade é melhor do que isso daí. Eu já tive amigos, por exemplo, que pagou conta de luz da minha casa, quando eu tive dificuldade. Como a gente tem uns amigos, irmãos, que também na hora que precisa, a gente também socorre. Porque um amigo, ele é precioso. Você vê que Jesus disse assim, Jesus prezava por amizade. Você vê, por exemplo, olha, quando Judas traiu a Jesus e o vendeu, quando Jesus chega, Judas chega com os guardas para prender a Jesus, o que foi que Jesus perguntou a ele, irmão? Amigo, a que vieste? Jesus não tinha medo da cruz, Jesus tinha medo de perder um amigo. E ele perdeu um, que foi Judas. Ele sabia o quanto amigos são importantes. Você pode ver, por exemplo, olha, pega o restante dos discípulos, os outros 11. Todos aqueles camaradas morreram mortes terríveis. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Tomé, que era um dos descrentes, morreu flechado, porque negou a admitir e a negar a fé em Cristo. Ele não quis negar. Ele morreu por causa daquilo dali. Todos eles foram barbarizados por causa da fé. Mas nenhum deles
traíram a Jesus. Por quê? Porque se tornaram amigo. O que eles ganharam? Eles ganharam a morte, mas por um amigo, eles morreram. Por uma amizade, eles morreram. Você vê que Jesus disse assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Os discípulos morreram porque eram amigos de Jesus. E você vê, o difamador separa. Às vezes você deixa de ter amigo porque você escutou um fofoqueiro. Você escutou um difamador. E olha o que isso causa. Isso priva você de uma coisa pela qual Jesus veio ao mundo: fazer amigos. Quer ver uma coisa? Se você tem amigos, na hora que tem uma reunião especial na igreja, quem são as pessoas que você chama para vir nessa reunião? São os amigos. No domingo, quando o pastor diz assim: vamos trazer o povo para a igreja, convida as pessoas que você tem. Quem é que você chama? Os amigos. Nós precisamos de amigos, irmão. Por isso que Deus detesta e Deus proíbe que a difamação esteja na minha boca e na sua, porque a difamação afasta os maiores amigos. Você vê como a desgraça é forte. Que os maiores amigos ela consegue afastar. Diga: Deus me livre da difamação, de ser um intrigador, um infamador. Olha o estrago que isso causa na vida dos outros. Então, meu filho, nunca passe nada para frente. Uma irmã veio falar aqui comigo um dia, uma pessoa que disse que eu tinha: o senhor não pode fazer isso, o senhor não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: irmã, chama a fulana. Só não encontrou ela, só sabe onde que ela mora. Vai lá, pega ela e traz aqui, vamos conversar aqui. Esse negócio de, aí eu vou e falo um monte de porcaria da fulana. A senhora vai lá e fala para ela. Aí depois a senhora volta com um monte de porcaria dela, vai lá e fala comigo. O que daqui a pouco nós estamos, irmão? Odiando uns aos outros. Por quê, irmão? Porque escutamos um vagabundo. Porque um difamador é nada mais, nada menos que um vagabundo. Ele anda vagando para colocar confusão na vida dos outros. O que eu vejo, por exemplo, irmão, no Facebook, as pessoas brigar, bater, não, e uma ofendendo a outra, e outra, e aquela coisa, e aquele negócio. Deus me livre, Santo Cristo. Eu evito, sai fora. Por que o senhor não comenta? Olha, grupo de WhatsApp, nossa, Deus do céu. Eu tenho umas pessoas que dizem assim: eu quase nem falo, é por isso mesmo. Estou lá, não falo mesmo. Porque só falo o que for para servir de coisa boa para alguém. Para difamar, para falar mal, eu vou causar separação entre os outros.